Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais um evento para discutirmos uma temática bastante importante. Nós, do Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da Unesp, o NUP, damos boas-vindas, né, a vocês para tratarmos dessa temática sobre a saúde mental e o racismo na universidade. Desde 2018, começamos, né, a fazer essa discussão, mais especificamente voltada, né, para a questão da universidade, principalmente tendo como foco os nossos alunos, né, ingressantes, negros e pardos e brancos, né, para que possamos refletir sobre um problema que atinge a população brasileira como um todo e que deixa suas marcas, né, no nosso país. Então, receberemos hoje a professora Elizabeth e espero que todos participem dessa nossa reflexão. Boa tarde a todos e todas e todes. Meu nome é Eva, eu sou professora do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Letras e vice-coordenadora do NUP, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, juntamente com a professora Claudete e outros colegas. Eu vou apresentar a professora doutora Elizabeth Figueroa dos Santos, que nos falará sobre saúde mental e racismo na universidade. A professora Elizabeth Figueroa dos Santos possui graduação, mestrado e doutorado em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos e atua, com o tema que envolve jovens negros e comunidades periféricas no Brasil e no exterior. Concentra, suas pesquisas e atuação profissional em reflexões e produções na área de psicologia, com ênfase na psicologia social e do conhecimento e também na psicologia da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: identidades, representações, relações raciais, periferias, movimentos de resistência e epistemicídio. Então, professora Elizabeth, fique à vontade e depois retomaremos o contato a partir das questões do chat. Obrigada. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, Eva. Boa tarde a todos e a todas e a todos que estão ouvindo, que estão em conexão, participando do diálogo. Eu agradeço ao NUP por me convidar mais uma vez. Já estive em diálogo com os estudantes da Unesp no campus de Araraquara, em outras ocasiões, mediadas pelo NUP, Então, agradeço. Eu vou fazer algumas provocações, pensar algumas questões para a gente colocar em pauta a discussão sobre saúde mental, racismo, os efeitos do racismo, os efeitos psicossociais do racismo, para pessoas negras, e não só, pessoas negras e não negras, no contexto da universidade, que é um contexto particular, em que o racismo tem contornos também peculiares, apesar de também reproduzir algumas lógicas que estão presentes na dinâmica brasileira, nesse racismo brasileiro. A universidade é um contexto bastante peculiar e interessante para a gente pensar as manifestações do racismo. Uma apresentação de slides.
quaisquer questões, né, podem me acionar aqui que a gente interrompe para conversar, discutir, dialogar, etc. Bom, para começar essa discussão, essa conversa, né, eu resgatei aqui uma conceituação de raça, da ideia de raça, de como isso se expressa, a partir do Antônio Sérgio Guimarães, né, que ele diz que a noção de raça engloba os construtos sociais, formas de identidades que são baseadas numa ideia biológica errônea, mas que é eficaz socialmente para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios. Se a existência de raças humanas não encontra qualquer comprovação no bojo das ciências biológicas, elas são, contudo, plenamente existentes no mundo social e são produtos de formas de classificar e de identificar que orientam as ações dos seres humanos. Então, isso para resgatar a ideia de que raça não é uma expressão biológica, é uma noção que não se confirma em termos biológicos, né? A gente já passou por essa discussão muitas vezes, mas que em termos sociais, e eu diria inclusive em termos psicológicos, ela se verifica, ela se expressa, ela se reproduz, e ela produz toda uma lógica, né? Um encadeamento de lógicas que estrutura a nossa sociedade. O professor Kabengele, então, ele vai dizer que essa ideia de raça tem a sua expressão social por meio do racismo. O racismo, ele é um fenômeno que seria, teoricamente, uma ideologia essencialista que propõe a divisão da humanidade em grandes grupos que seriam chamados de raças, contrastadas e que têm características físicas hereditárias comuns, sendo essas últimas suportes das características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas, e se situam numa escala de valores desiguais. Então, apesar de biologicamente a raça não se verificar, no nosso imaginário social, isso está presente. E a raça está presente no nosso imaginário social, inclusive como uma justificativa para as diferenças em termos psicológicos, morais, intelectuais e estéticos, né? É isso que o professor Kabengele está dizendo. E aí a gente usa isso, então, como horizonte para julgar, para estipular, para determinar quais são os lugares sociais dos diferentes sujeitos a partir da ideia de raça. É assim que funciona essa perspectiva essencialista do racismo. Então, a partir desse ponto de vista, o racismo é uma crença na existência das raças que seriam naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. Trazendo um pouco para a gente pensar, então, dentro do contexto universitário, né? A gente vai falar um pouco mais sobre as peculiaridades desse contexto mais adiante, mas é importante pensar como existe uma crença, né, no contexto universitário, ainda que ela não seja explícita, como também não é explícito o racismo no Brasil, né? Tem essa característica de estar nas entrelinhas, de ser velado, das pessoas conhecerem pessoas que são racistas, mas elas mesmas não se identificarem como racistas, né? O racista é sempre o outro, que são características do racismo brasileiro, né? Então, dentro do contexto universitário, o racismo ele vai ter como uma das suas expressões um pré-julgamento em relação à capacidade intelectual de pessoas não brancas, por exemplo. Um pré-julgamento em relação à capacidade intelectual de estudantes negros que tenham entrado pelas cotas. Ou estudantes negros que, mesmo não sendo ingressantes pelas cotas raciais ou sociais,
por serem negros, já se julgue que eles sejam ingressantes pelas cotas raciais, né? E aí também existe toda uma representação do que é a cota racial e etc. A gente pode também ponderar isso em outros momentos. Mas isso para dizer que, então, no contexto universitário, né, no nível superior, que é, inclusive, o nível de ensino mais elitista do nosso país, a ideia de raça atrelada à questão intelectual, à questão cultural, é alguma coisa que a gente precisa observar com cuidado, né? Quais são os efeitos do racismo quando pensado a partir de expressões intelectuais, né, de acuidades intelectuais, de expectativas em relação aos desempenhos, às performances, às capacidades mesmo intelectuais de estudantes não brancos. O professor Kabengele, ele segue dizendo que a raça, no imaginário do racista, ela não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça, na cabeça desse sujeito racista, é um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos, etc., que ele considera naturalmente inferiores ao grupo ao qual ele pertence, né? Então, para o racista, as características culturais, linguísticas, físicas, religiosas, etc., do grupo do outro, nesse caso, o negro, são inferiores ao grupo ao qual ele pertence. E como essa ideia de racismo, ela pressupõe uma hierarquia entre os diferentes grupos raciais, quando a gente pensa no sujeito racista, a gente está pensando naquele que está no topo da hierarquia, né, que é o sujeito branco na nossa sociedade. Então, esse sujeito, ele tem um pré-julgamento de que aquilo que é atrelado ao grupo do outro, o negro, é inferior àquilo que está presente no seu próprio grupo de pertencimento, o grupo branco. Então, de outro modo, o racismo é essa tendência que consiste em considerar que as características intelectuais e morais de um dado grupo são consequências diretas das suas características físicas ou biológicas. Então, a partir disso, a gente tem que o racismo ele se expressa distribuindo desigualmente as oportunidades de acesso a diferentes instâncias sociais, aos recursos e aos bens materiais e simbólicos, e ele interfere também em como se constituem as subjetividades de sujeitos brancos e negros, né? E aí, quando a gente pensa nessa passagem, né, das desigualdades no nível social, que diz respeito a, por exemplo, ao quanto os sujeitos têm a capacidade de acessarem determinadas instâncias sociais, como, por exemplo, a universidade, o quanto os sujeitos têm a capacidade de acessarem recursos ou bens materiais e simbólicos, a gente está pensando na passagem disso para questões subjetivas, né, para questões psicológicas e ou psicossociais. Quando o sujeito se depara em termos subjetivos com a realidade da expressão do racismo, que aí a gente está falando, então, dos efeitos do racismo, tanto para sujeitos brancos quanto para sujeitos negros. Acho que essa é uma questão importante, né? Até por volta da década de 90, os estudos em psicologia, eles se debruçavam majoritariamente em estudar os efeitos do racismo para os negros, né? Quais eram as repercussões de serem objeto, de serem vitimizados pelo racismo para sujeitos negros. A partir da década de 90, com os estudos críticos sobre a branquitude, que foram muito impulsionados pelas produções da Cida Bento, do CERT, e da uma autora que está presente também no livro que foi publicado pela Cida Bento, cujo nome eu não vou me lembrar agora, mas
O nome do livro é Psicologia Social do Racismo, Estudos sobre Branqueamento e Branquitude. A publicação desse livro marca, né, entre outras coisas, um momento em que a psicologia ela começa a discutir, não unicamente ou de forma central, as mazelas do racismo para negros, mas ela começa a pensar as relações étnico-raciais. Então, ela traz também o branco para pensar os efeitos do racismo. Né? O racismo ele não causa efeitos só para sujeitos negros, ele causa efeitos para sujeitos brancos também. Né? Se, por um lado, os negros são vitimizados, são cerceados, são, de alguma forma, discriminados por conta da expressão do racismo, os brancos são privilegiados, eles são impulsionados, né? Eles são, de alguma forma, estabelecidos como sujeitos por excelência. E isso é uma expressão do racismo, né? Além de outras, como, por exemplo, a dificuldade que os brancos têm de contemplarem as demandas de sujeitos negros. Por que os brancos têm uma dificuldade de reconhecerem as demandas, de reconhecerem, de ouvirem, mas não só ouvirem, de escutarem quando os negros estão demandando, reivindicando alguma questão? Entre outras coisas, por conta do cerceamento do racismo. Né? Eu costumo dizer que o racismo, ele coloca algo como uma barreira entre sujeitos brancos e negros, que faz com que seja muito difícil para o sujeito que está no lugar do privilégio efetivamente tangenciar o lugar daquele que está no lugar na posição de desprivilégio, na posição de prejuízo. Ele fica algo impedido de efetivamente escutar quais são essas demandas, não só de ver, mas de enxergar quais são as situações que estão sendo descritas por esse sujeito ou aos quais esse sujeito está exposto. Isso como também um efeito do racismo. Então, um efeito direto do racismo para pessoas brancas é o estabelecimento da dificuldade de construir empatia, né, de se colocar no lugar do sujeito que sofre a mazela social do racismo. Para pensar um pouco, né, como que, então, de uma ideologia, o racismo baseado nessa ideia de raça, que não tem uma expressão biológica, mas tem uma expressão social e baseada numa crença de que existiria também algum nível de determinação das características físicas, psicológicas, intelectuais, morais, etc., a partir da noção de raça. Como que essa expressão do racismo, ela alcança as instituições e a vida das pessoas, né? O racismo, ele é uma expressão, uma ideologia que estrutura a nossa sociedade, né? Então, ele tanto estrutura a nossa sociedade, quanto ele é estruturante, né? Ele coloca os sujeitos em determinadas posições dentro da lógica de organização baseada na ideia de raça. Então, o racismo estrutural, ele vai se ramificar nas instituições, né, e se expressar por meio das instituições sociais. E aí, quando existe esse alcance do racismo às instituições sociais, e quando essas instituições passam a efetivar o racismo, a gente fala em racismo institucional, né, que é quando existem processos de discriminação ou de cerceamento do nível das instituições que produz lugares diferentes para os sujeitos, né, a partir dessa lógica. Por exemplo, a polícia é uma instituição social e o fato de haver uma abordagem distinta
para sujeitos brancos de classe média ou de classe média alta e sujeitos negros que sejam de classe média alta ou que sejam de classe média ou que sejam pobres, diz de como essa instituição ela discrimina sujeitos brancos e negros e destina a eles tratamentos desiguais, com base no racismo, né? Com base numa expressão do racismo. E aí, essa engrenagem, né, essa lógica, esse funcionamento, acaba culminando em outros fenômenos, como, por exemplo, a segregação racial ou a exclusão racial, e que são proporcionadas e ou mantidas pelas desigualdades. Então, isso produz uma lógica que destina possibilidades distintas para as pessoas de acordo com os grupos raciais a que elas pertencem, né? Pensando na universidade especificamente, né? Eu acho que a gente pode fazer um balanço assim das últimas décadas, né? Que se tem inserido mais pessoas negras, pobres, indígenas nessas instituições, mas historicamente a universidade ela é branca e ela é de elite, né? A gente não está falando de qualquer elite, a gente está falando de uma elite que tem cor. No Brasil, as universidades são majoritariamente ocupadas por pessoas brancas. E isso justificou, né? Então, se a gente está dizendo que as universidades elas são brancas, a gente está falando, então, de um processo de racismo que está presente dentro dessas instituições universitárias. Que o arranjo que é pensado para que os sujeitos acessem a universidade, né, de forma universal, entre aspas, né, que é por meio dos vestibulares e etc., não tem dado conta de disponibilizar possibilidades de acesso iguais para os diferentes sujeitos, né? Bom, então, um sujeito negro pode também se inscrever no vestibular, assim como um sujeito branco? Pode, obviamente. Agora, a questão é quais são as condições que esses sujeitos, esses diferentes sujeitos, né, de diferentes grupos raciais têm para enfrentar o vestibular. E o fato de eles não perceberem condições igualitárias tem a ver com o fato deles simplesmente serem de grupos raciais ou tem a ver com o fato de eles serem de grupos raciais distintos fazer com que eles tenham possibilidades de investir na sua formação e na sua preparação para o acesso ao vestibular de forma desigual. Eu penso que a segunda explicação é mais plausível, né, e mais fidedigna ao que os estudos têm apontado. O fato de sujeitos negros terem que trabalhar desde muito cedo, acabarem evadindo dos bancos escolares, sobretudo os meninos negros, né, acabarem evadindo dos bancos escolares mais cedo, por conta de ter que trabalhar, né, por conta de ter que ajudar no rendimento familiar e em prover as necessidades básicas da família. Isso faz com que o sujeito não só assuma responsabilidades outras desde muito cedo, que não unicamente o investimento na educação, assim como também, ainda que ele pretenda tente investir na sua preparação e na sua formação, as condições que ele tem, inclusive em termos financeiros, etc., para galgar essa formação são muito inferiores às de brancos pobres ou de brancos de classe média, etc. Né? Tanto por conta das questões simbólicas quanto das questões socioeconômicas. Né? Em termos simbólicos, a gente pode falar sobre as expectativas que existem, né, de que um sujeito branco acesse o banco universitário, né? Ali é o lugar dele.
E isso ele vai ouvir dos professores do ensino fundamental, do ensino médio, do cursinho, etc. Para o negro, a expectativa é de que ele se torne um trabalhador, né? Ele invista em outras possibilidades que não necessariamente a universidade, né? Durante muito tempo, os negros sequer sabiam que eles podiam estar dentro da universidade, que eles podiam ocupar os bancos universitários. Eu me recordo quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, dos anos de 2009 a 2011, entrevistando estudantes negros da Universidade Federal de São Carlos, eu me lembro que muitos deles diziam que muitos dos seus colegas, né, com quem eles estudaram, com quem eles se formaram no ensino médio, etc., não sabiam que a universidade era uma possibilidade para eles. Isso há um pouco mais de uma década atrás, né? Hoje, com o advento das ações afirmativas e com a presença mais marcada de pessoas negras nas instituições superiores, se começa a vislumbrar esse horizonte, né? A universidade como uma possibilidade também para sujeitos negros, para sujeitos pobres, para indígenas, para sujeitos que historicamente não têm sido contemplados nos bancos universitários. E aí eu acho que a gente precisa pensar em termos objetivos, concretos, né? Quais são os contornos dessa desigualdade social que eu venho mencionando e que atinge, então, diferencialmente, brancos e negros, né? E aí eu trago alguns dados para exemplificar quais são os contornos dessa desigualdade, né? Levando em consideração a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada pelo IBGE, tendo como anos de referência 2016 e 2017, o que o Instituto verificou é que a taxa de analfabetismo atingia diferentemente brancos e negros, né? Sendo que a taxa para sujeitos brancos era de 4,2%, enquanto para negros era de 9,9%. Ou seja, existia duas vezes mais de duas vezes mais, né? Negros analfabetos do que brancos. Levando em consideração crianças de 5 a 7 anos que trabalham, né, o que se verifica é que 35,8% das crianças brancas trabalhavam, né, de 5 a 7 anos, enquanto para as negras a proporção era de 63,8%. Ou seja, muito mais crianças negras trabalhando nessa faixa de 5 a 7 anos, que, na verdade, é uma faixa em que as crianças deveriam estar inseridas dentro das instituições escolares, né? A despeito disso, as brancas trabalham e, sobretudo, as negras trabalham também. Em termos de rendimento médio, né, e aí eu acho que a gente pode pensar uma série de derivações a partir da leitura desses dados, né? O que o IBGE identificou é que, nesse período, os brancos percebiam um rendimento médio mensal de R$ 2.814, os pardos R$ 1.606 e os pretos R$ 1.570. Então, os brancos ganham muito mais do que pretos e pardos, né? E aí a gente está levando em consideração a variação de funções que existe, né? Mas, de qualquer forma, o que os estudos apontam é que mesmo quando os sujeitos ocupam uma mesma posição no mercado de trabalho, né, a raça é um diferencial para o rendimento que o sujeito vai perceber nos seus meses. Os sujeitos pretos e pardos tendem a ganhar menos do que os brancos. E quando a gente atrela essa informação à questão de gênero, né, aí a fenda fica ainda maior.
porque o que se percebe é que os brancos, os homens brancos que estão no topo são os que ganham mais. As mulheres brancas vêm na sequência, né, ganham menos do que os homens brancos, mas ganham mais que homens negros e mais do que mulheres negras. Na sequência, vem os homens negros, que ganham menos que os brancos, de maneira geral, né, que os homens brancos e as mulheres brancas, mas ainda ganham mais que as mulheres negras. E, na base, percebendo o menor rendimento, estão as mulheres negras. E aí, se a gente contrasta, né, o rendimento do homem branco e da mulher negra, a gente tem uma fenda absurda, né? Aquele que ganha mais e a que ganha menos dentro do mercado de trabalho. E essa informação é ainda mais crítica quando a gente pensa que, historicamente, as famílias, sobretudo as famílias das faixas mais pobres da nossa sociedade, que são, via de regra, encabeçadas pelas mulheres, né? Pelas mulheres negras, então contam com chefes de família, que são essas mulheres negras, que são os sujeitos que têm o menor rendimento médio a partir de todas as funções exercidas, né, mensalmente. Por fim, um outro dado que eu trago é a taxa de desocupação no mercado de trabalho, né? Brancos percebem uma taxa de 9,5%, pardos de 14,5% e pretos de 13,6%. Então, brancos ainda estão menos desocupados do que pretos e pardos. Agora, um outro viés na leitura das desigualdades pode ser aplicado quando a gente pensa as violências, né? As violências a que estão expostos os diferentes grupos raciais. Uma das formas de expressão dessas violências é a ocorrência de homicídios. Se a gente levar em consideração o mapa da violência de 2012, o que é apontado nesse mapa é que as taxas de homicídio para cada 100 mil habitantes entre 1980 e 2010 cresceram de 11,7 para 26,2. Isso de forma generalizada, né? O número de homicídios de brancos caiu em 27,1% de 2002 a 2010. Para os negros, ao contrário, houve um aumento de 19,6%, levando em consideração o mesmo período. Então, percebam que se para os brancos, nesse mesmo período, a taxa de homicídios caiu em quase 30%, para os negros, a taxa de homicídios aumentou em quase 20%. Então, acho que isso simboliza bem a desigualdade no que toca à violência que é percebida pelos sujeitos a depender da sua inscrição étnico-racial. Então, se em 2002 morriam proporcionalmente 45,8% mais negros do que brancos, em 2010 o índice chegou a 139% mais negros morrendo do que brancos. Levando em consideração o Atlas da Violência, né, que é também uma publicação que busca rastrear esses índices, né, que foi publicado em 2019, o que se percebe é que em 2017, 75,5% das vítimas de homicídios foram indivíduos negros, sendo que a taxa de homicídios por 100 mil sujeitos negros foi de 43,1%, ao passo que a taxa de não negros, que inclui brancos, amarelos e indígenas, foi de 16,0%. Então, proporcionalmente às respectivas populações, para cada indivíduo não negro que sofreu homicídio em 2017,
aproximadamente 2,7%. 2,7% negros foram mortos. Então, para cada sujeito não negro que morreu, ou branco, amarelo ou indígena, proporcionalmente, quase 3 sujeitos negros foram mortos. Então, a gente está falando de 3 vezes mais negros morrendo em relação ao grupo de não negros. Se considerando apenas a variação no último ano, enquanto a taxa de mortes de não negros apresentou uma relativa estabilidade, com redução de 0,3%, a de negros cresceu 7,2%. Então, nesse contexto, eu penso que vale a pena a gente questionar quem está seguro na nossa sociedade brasileira, o atravessamento racial na leitura, né, das instituições que têm como função garantir segurança social, né, para os sujeitos, para quem essas instituições funcionam, né, quem, pelo contrário, não está seguro e está na mira dessas instituições. E quais são as repercussões psicológicas, emocionais, físicas, psicossociais de se perceber como um sujeito que, como se coloca na figura que eu utilizei aqui no canto da apresentação para fazer a metáfora, né? Quem é um sujeito que porta um alvo, né? Que transita em sociedade como se tivesse um alvo no peito. Quais são as consequências de se perceber nesse lugar? Quais são as consequências psicossociais ou emocionais de perceber que os seus portam um alvo quando transitam pela sociedade, que eles não estão seguros, e não só não estão seguros, como as próprias instituições que deveriam lhes garantir segurança também enxerga esse alvo, né? Também os tem como alvo. Como eu já mencionei, essas desigualdades em termos objetivos, né, que se expressam socialmente, elas também influenciam em termos subjetivos, né? Não subjetivamente as identidades, as percepções, os arranjos emocionais de pessoas brancas e negras são redirecionados por conta do racismo, né, da expressão do racismo. Então, a gente pode falar que essas desigualdades sociais, essas desigualdades no nível concreto, têm como resultantes as desigualdades subjetivas, né, esses redirecionamentos das subjetividades dos sujeitos brancos e negros. Então, nesse contexto, é importante pensar quais são as repercussões nessas subjetividades do racismo. E aí o que se verifica é que o racismo ele confere às pessoas brancas a ideia de serem representantes de uma humanidade desracializada, né? Então, como diz a Cida Bento nas suas proposições, nas suas leituras, da expressão da branquitude, no livro Psicologia Social do Racismo, né, um dos privilégios dos sujeitos brancos é não se perceberem como sujeitos racializados. Eles não precisam pensar sobre isso, né? Eles não precisam gastar tempo ou investir energia e fazer um investimento psicoemocional em pensar e lidar com as questões de ser um sujeito racializado. Ele não é socialmente chamado a responder por ser um sujeito racializado, né? Então, é como se ele fizesse parte realmente de uma humanidade desracializada, com valores neutros e transparentes, né? Ele não para pensar sobre ser sujeito de privilégio. É como se não pensar sobre ser racializado o colocasse automaticamente numa posição de não ter que questionar os vieses que existem no seu trânsito, nas suas posições, etc. Como se tudo fosse absolutamente neutro e imparcial.
E, nesse sentido, o branco aparece no imaginário e, portanto, nas experiências concretas dos indivíduos da nossa sociedade como sujeitos para os quais cor e raça não fazem parte das suas individualidades. Né? Eles se eximem de se reconhecer como sendo sujeitos que também portam, que também detêm raça, que também têm cor, e que isso tem expressão, né? Já o negro, por sua vez, ele é percebido e significado como portador de raça, né? Esse é o sujeito que é racializado socialmente. E aí, quando se discute raça, via de regra, se associa a discussão com o sujeito negro, né? Ou seja, o negro é o outro racializado, né? Nessa relação entre brancos e negros, o negro ocupa o lugar do sujeito racializado. E, nessa medida, ele seria representante de toda uma coletividade de sujeitos racializados que tem tanto raça como cor, e que fazem parte das suas experiências cotidianas, né? Tanto raça quanto cor fazem parte das suas experiências cotidianas. O sujeito negro não entra num espaço sem ser percebido como negro, né? Se ele vai ao médico, ou se ele vai ao supermercado, ou se ele vai ao shopping, se ele entra num estacionamento, ele é sempre percebido como um sujeito negro, não como um sujeito, mas como um sujeito negro. O branco é percebido como um sujeito, ponto. O sujeito negro é percebido como um sujeito negro. E aí tem consequências dessa leitura também. Nesse sentido, esse processo relacional resulta nas desigualdades de bens materiais e simbólicos da população negra, em contrapartida aos privilégios e preterição da população branca. Quais são os efeitos, né, dessas desigualdades sociais, simbólicas, subjetivas na saúde mental das pessoas negras e também das pessoas brancas, né? Quando a gente pensa em saúde mental, a gente leva em consideração a noção de saúde mental proposta pela Organização Mundial da Saúde, que tenta pensar uma saúde mental de forma mais ampla, abrangente, que leva em consideração não unicamente se os sujeitos têm transtornos mentais ou se eles têm ausência de transtornos mentais, mas que pensa sobre como os sujeitos vivem, sobre como os sujeitos gozam das suas vidas, dos seus direitos sociais, o quanto isso tem sido garantido aos sujeitos, né? Então, leva em consideração uma série de aspectos e de índices para ponderar se esses sujeitos têm saúde mental ou não. Então, para a OMS, saúde mental diz respeito a um estado de bem-estar, no qual o indivíduo é capaz de realizar as suas próprias habilidades, ele pode lidar com as tensões normais da vida, ele pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de fazer contribuições à sua comunidade. Se a gente levar em consideração unicamente essa proposta do que é saúde mental da OMS, a gente já pode pensar que existe, então, um redirecionamento da saúde mental, né, uma alteração da saúde mental para indivíduos negros por conta dos efeitos do racismo, né, porque não basta que os sujeitos negros sejam habilidosos, né, para eles poderem realizar suas habilidades. As tensões a que os sujeitos negros são expostos cotidianamente são inúmeras. Isso gera estresse, isso gera frustração, isso gera ansiedade, isso traz uma série de repercussões para os sujeitos, né? Como efeitos diretos do racismo. Os dados que eu apresentei sobre os homicídios, por exemplo, e a reflexão de que
diante desses dados, na nossa sociedade, sujeitos negros portam um alvo, né? Isso é uma tensão constante na vida dos sujeitos negros. Isso traz repercussões físicas, mentais, etc. Não é à toa que sujeitos negros têm mais propensão a experienciarem pressão alta, por exemplo, né? Porque sujeitos negros são mais propensos a desenvolverem problemas de pressão. Eu acho que isso tem uma relação direta, né? E não é só um achismo da minha parte, mas é um apontamento das pesquisas. Isso tem uma relação direta com as tensões e as frequências das tensões a que os sujeitos negros são expostos na nossa sociedade. Além disso, né, um parâmetro que é considerado pela OMS é o fato de o sujeito poder trabalhar de forma produtiva. Quando a gente cruza essa proposição com os dados que eu apresentei para vocês de como os sujeitos negros são cerceados no mercado de trabalho, como é difícil para esses sujeitos se inserirem no mercado de trabalho, quando a gente pensa sobre o fato de que os sujeitos negros estão mais presentes nos trabalhos que são menos prestigiados socialmente, que dizem mais respeito a posições informais, né? Ocupações que são informais e que, portanto, não garantem seguridade. Quando a gente pensa que os negros são aqueles que têm a maior taxa de desocupação no mercado de trabalho, quando a gente pensa que mesmo que ele ocupe o mesmo posto que um sujeito branco, ele vai ganhar menos, quando a gente pensa que ele tem a menor probabilidade de ascender dentro da estrutura de carreiras por ser negro, né? Isso tudo coloca em xeque essa questão de trabalhar de forma produtiva. O sujeito negro pode, inclusive, produzir muito, mas não perceber efeitos positivos da sua produção, né, de ainda ter a sua produção questionada, porque se coloca em xeque a própria capacidade desse sujeito. E aí a gente pode linkar isso diretamente com o contexto universitário. E também é colocado que um preceito importante para se julgar a saúde mental é quando o sujeito é capaz de fazer contribuições à sua comunidade, né? Diante de todas essas limitações que foram mencionadas para os negros, ainda assim os sujeitos têm gerado contribuições à sua comunidade, mas a gente precisa pensar quais são os custos disso, né? Quais são os pesos com os quais esses sujeitos têm tido que lidar historicamente. Seguindo, né, a lógica e a leitura da OMS sobre o que é saúde mental, vai se propor que saúde mental e bem-estar são fundamentais para a nossa capacidade coletiva e individual, como seres humanos, para pensar, para nos emocionar, para interagir uns com os outros e ganhar e aproveitar a vida. Então, se a nossa saúde mental está de alguma forma afetada, isso vai repercutir, né, na nossa capacidade, por exemplo, de gozar a vida. É isso que a OMS está propondo. E se o racismo é essa lógica que redireciona a nossa saúde mental e que diminui a nossa condição de saúde mental, então o racismo também atinge diretamente a nossa capacidade de gozar a vida, de nos emocionarmos, de pensarmos de forma nítida, de interagir com os outros, etc, etc. Então, para pensar o que a literatura tem apontado diretamente sobre a relação entre o racismo e a saúde mental. O Silvio de Almeida vai propor que a saúde mental da população negra é diretamente afetada pelo racismo estrutural que orienta as relações políticas, econômicas, jurídicas e familiares. E que, portanto, se orienta todas essas outras relações, atinge também a saúde mental dos sujeitos negros.
a professora Jeane Tavares vai dizer que a discriminação percebida nas relações cotidianas, o número assustador de mortes na juventude e o encarceramento em massa promovem experiências de exposição contínuas a situações perigosas, violentas, humilhantes e constrangedoras desde a mais tenra infância, se associam ao adoecimento físico e psíquico entre os negros. O Ministério da Saúde, ele reconhece e assume na nossa sociedade a necessidade da instituição, né, do próprio Ministério da Saúde, de criar mecanismos de promoção da saúde integral da população negra e do enfrentamento ao racismo institucional, que é uma das principais formas de adoecimento da população negra. Então, quando o Ministério da Saúde admite, né, que existe o racismo na nossa sociedade, que isso afeta a saúde física e mental, ele vai também propor, né, como política pública, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que vai pensar uma série de prevalências na população negra em termos de doenças, que vai pensar o quanto a população negra tem acessado o Sistema Único de Saúde, por exemplo, vai pensar quais são as medidas que devem ser tomadas especificamente em relação às necessidades da população negra nesse âmbito, e que vai propor, inclusive, como uma das medidas essenciais, né, a necessidade de se coletar o quesito raça ou cor no âmbito das instituições públicas de saúde, porque a gente só consegue efetivamente saber qual a condição de acesso da população negra às instâncias, às distintas instâncias de saúde, como que a população é ou não acolhida, quais são os endereçamentos das suas necessidades e etc., se a gente souber qual a cor ou raça desses sujeitos. Então, uma questão básica é a coleta do quesito raça ou cor. E aí, nesse sentido, eu acho que vale a pena pensar como essa é também uma proposição, uma recomendação importante do Conselho Federal de Psicologia, quando publica as referências técnicas para atuação de psicólogos e psicólogas no que toca às relações raciais, né? E que vai dar algumas sugestões de como os psicólogos e psicólogas podem atuar no combate ao racismo dentro das instituições em que estejam atuando, e um dos princípios básicos é a necessidade de se coletar o quesito raça ou cor. A literatura também vai apontar que existe uma relação direta entre a percepção do racismo, né, entre o fato de o sujeito passar por uma situação de discriminação e entender que aquilo é um fenômeno que tem origem na questão racial, né, dele se perceber sendo discriminado exatamente por ele ser quem ele é, por ele ser sujeito negro, e os índices de ansiedade, depressão e de estresse pós-traumático. Né? A gente pode pensar que as situações de discriminação racial geram traumas nesses sujeitos, né? Entrar todos os dias num contexto comercial, num mercado, por exemplo, num supermercado, e ser consistentemente seguido todas as vezes em que se ingressa nesse espaço, é uma situação traumática, né? Não importa se o sujeito esteja vestindo a sua melhor roupa, se é sujeito percebido como sujeito negro, ele ainda vai ser seguido, né? Um dia desses, num curso que eu dava, uma estudante fez uma provocação bastante interessante, que foi que era preciso pensar como era importante para os negros seguirem o dress code, né, que é esse código de adequação das vestimentas aos lugares e ocasiões, né? E
que, portanto, os sujeitos negros tinham que ficar muito atentos a isso, porque qualquer deslize poderia gerar penalizações, né? E aí eu devolvi a reflexão para ela, pensando que, na verdade, eu penso que o atravessamento do racismo, né, nessa ideia de dress code, coloca em xeque a própria ideia, assim, na minha percepção, porque não é a mesma coisa um sujeito negro utilizando um terno de um sujeito branco utilizando um terno, né? Foi feita uma checagem, um experimento social com gestores de RH, né? Gestores de RH, todos brancos, obviamente, e esses gestores de RH foram colocados em 2 grupos, né? A esses 2 grupos seriam apresentadas fotografias de pessoas nas mesmas situações, com a diferença de que para um grupo essas pessoas seriam brancas e para outro grupo essas pessoas seriam negras, né? E aí se pedia para as pessoas julgarem quem eram as pessoas na foto, qual a posição que elas ocupavam na sociedade ou o que elas estavam fazendo, né? Qual era a sua atuação. E aí é muito interessante perceber, por exemplo, quando o sujeito da foto é um sujeito branco vestindo terno, os sujeitos julgam que aquele é um gerente, um executivo, alguma coisa assim. Quando é um homem negro vestindo terno, ele é uma segurança de shopping, né? Pessoas com portes semelhantes, vestindo os mesmos ternos, mas a leitura é completamente diferente, pelo atravessamento do racismo, né? Um outro exemplo são várias as fotografias que são apresentadas, né? Mas um outro exemplo é quando se apresenta a fotografia de uma jovem que tem uma lata de spray na mão. Quando é apresentada para o grupo a fotografia em que essa jovem é branca, eles dizem que ela é uma grafiteira, né? E uma das mulheres presentes ainda vai sair em defesa do grafite, né? Dizer que o grafite é uma arte, grafite não é vandalismo, mas quando a pessoa na fotografia é uma jovem negra, ela é uma pichadora, né? Essa é a leitura que as pessoas têm. Então, são as mesmas posições, os mesmos arranjos, as mesmas vestimentas, mas a leitura ainda é completamente racializada, né? Então, isso significa que a pessoa pode estar na sua melhor vestimenta, né? Pode estar vestindo terno, entrar dentro do mercado e ainda ser lida como um sujeito negro que está usando terno porque é segurança, ou está usando terno porque está tentando disfarçar o seu lugar, porque ele está fora do seu lugar social, ou qualquer coisa desse tipo. E essa experiência, né, de ser constantemente colocado em xeque, de ser seguido, de ter que lidar com essa perturbação do racismo, é uma experiência traumática para os sujeitos negros. A literatura também vai apontar que psicose, transtorno mental comum, estresse crônico são todas questões que estão mais presentes, né, quadros que estão mais presentes na população negra, e que a internalização do racismo está associada ao desenvolvimento de depressão maior. Então, quando o sujeito ele internaliza os efeitos do racismo, né, aquele sujeito que vai de alguma forma, referendar a própria prática do racismo, quando ele situa como se o problema fosse ele ser negro. O problema não é o racismo, o problema é ele ser negro, né? Então, aí ele tenta, por exemplo, alterar a textura do cabelo, alterar a cor da pele,
né, tentando, de alguma forma, lidar com essa ferida que é ser negro, né? Isso está associado com depressão maior, né? Esse processo de tentar se enquadrar, né, no padrão social, sem fazer uma leitura crítica do próprio padrão, né, e pensar que isso é uma questão advinda do racismo, isso está bastante ligado com a internalização do racismo, quando o sujeito assume as máximas racistas, né? Ao invés de produzir um movimento crítico, ele assume essas máximas. E isso tem sido apontado pela literatura como algo que está absolutamente vinculado à depressão maior. 60% dos jovens que cometem suicídio são negros, né? E é bastante interessante pensar que, apesar desse índice ser tão alto, né, poucas pesquisas têm sido produzidas sobre, por exemplo, o que leva os sujeitos jovens negros a tentarem suicídio, qual a frequência das ideações suicidas, né? Quais são as relações que estão presentes na ideação suicida, quais têm sido os suportes sociais que têm sido oferecidos para os jovens negros que têm ideação suicida para que eles não cheguem a cometer suicídio, né? Então, essa é uma lacuna de pesquisa que existe, então demanda que a gente olhe com mais cuidado para essa informação. Bom, e o que a universidade tem a ver com tudo isso, né? Eu penso que a gente precisa desvelar o que é o contexto universitário, né? A universidade é um contexto tradicionalmente elitista, tradicionalmente branco, com acesso restrito de pessoas negras e negros. O exame vestibular, ele reproduz uma lógica absolutamente meritocrática, porque ele não distribui condições iguais de participação nesse exame para os sujeitos, na medida em que desconsidera qual é o quadro de origem desses sujeitos, né? Quando a gente diz, olha, qualquer pessoa pode se inscrever, qualquer pessoa pode prestar, etc., mas a gente não avalia quais são as condições que esses sujeitos têm para prestar o vestibular, para concorrer a essa vaga, a gente já está cometendo ali uma injustiça social, né? E isso referenda a lógica meritocrata. Vai entrar aquele que teve mais condições de investir na sua formação e, portanto, vai ter melhores condições de ter um bom desempenho no vestibular. Só que isso, na lógica do sujeito branco desracializado e que entende que, na verdade, a sua vivência é absolutamente neutra e imparcial, que não consegue ter uma leitura das expressões da raça, né, no seu trânsito, no trânsito de outros, ele chegou ali por mérito próprio. Ele chegou ali porque ele se esforçou, porque ele estudou, porque ele investiu horas do seu dia em estudar, por exemplo, para o curso de medicina. Sem considerar que tem outros sujeitos que também gostariam muito de prestar medicina, mas que não podem porque precisam trabalhar em 2 ou 3 posições, percebendo salários ínfimos para dar conta de sustentar a própria família. Então, existe aqui uma questão que é desbalanceada, né? E isso é traduzido em uma injustiça social que é mediada pelo racismo. E quando não se faz essa discussão, quando não se constrói essa crítica, se deixa de pensar quem merece estar na universidade, né? É o sujeito que pode colocar horas a fio do seu dia à disposição de estudar para o vestibular e ter um bom desempenho nesse exame, que pode fazer cursos de língua, né, que é poliglota, que teve experiência de intercâmbio. São todas questões que enriquecem o conhecimento e o background desse estudante. Mas, e aquele sujeito que não teve condição de fazer nada disso? Ele precisava trabalhar, e aí não tinha horas a fio para investir no estudo, não tinha dinheiro sobrando para fazer cursos de línguas,
intercâmbio nem passava pelas suas possibilidades, mas esse sujeito também tem o direito a ocupar o espaço público, né, da universidade. E para além disso, eu acho que a gente precisa pensar que saber, né, conhecimento, não é só esse saber ou esse conhecimento para o qual a gente é treinado, né, no ensino médio, no ensino fundamental, etc, etc. Saber e conhecimento é mais do que isso, né? E quando a universidade deixa de englobar diferentes grupos sociais com diferentes saberes, com diferentes formas de conhecimento, ela perde em termos de excelência, ela perde em termos de possibilidades de leitura de mundo, de outros olhares para questões que se coloquem como questões das quais a gente deve investir. Né? Por que não se tem estudado sobre o suicídio de jovens negros? Porque isso não é uma questão considerada importante dentro da universidade. Quem se interessaria por estudar o suicídio dos jovens negros? Né? Para quem isso é um problema, efetivamente? E aí eu acho que a gente precisa pensar que a universidade tem vieses, a pesquisa tem vieses, as nossas escolhas dentro do contexto universitário, dentro do contexto de pesquisa, engloba vieses, né? E a gente precisa reconhecer isso. Diante de todo esse quadro, de todo esse contexto, da ponderação dos limites da universidade, da ponderação de a universidade ter sido historicamente um espaço comprometido com as elites e com as elites brancas, né, é que se propôs já há bastante tempo, né, a ideia, o projeto de cotas sociais raciais, desde lá atrás com projetos políticos que acabaram não sendo levados a cabo, por exemplo, pelo Abdias do Nascimento e outros colegas políticos, quando ocupavam cargos políticos, né, e já discutiam, já propunham a noção de cotas sociais e raciais. A partir dos anos 2000, se começou a aplicar, né, nos contextos universitários, inicialmente na UERJ e na UNB, depois em outras universidades federais, e paulatinamente isso foi se expandindo, né, até que em 2012 foi proposta a lei de cotas, que tem por intenção garantir uma cota, vagas específicas para estudantes de escola pública, né, provenientes de escolas públicas, e dentro dessas vagas um recorte percentual que vai estar diretamente vinculado à proporção de população negra na localidade onde a instituição federal está localizada, que vai ser destinada a pessoas negras que se autodeclarem pretas ou pardas, né? Então, nas universidades federais da região, nos institutos federais, se aplica as cotas sociais e raciais a partir das proposições da lei de cotas. E nas universidades estaduais também tem se aplicado, né? As instituições aplicam de formas distintas, cada qual levando em consideração a sua lógica institucional, regional, etc., mas também tem se aplicado a ideia de cotas ou reservas de vagas, né? E aí a gente precisa pensar também que mesmo com o advento das cotas raciais, com a maior inserção de pessoas negras dentro do contexto universitário, algumas coisas ainda continuam acontecendo à mesma lógica anterior,
né, anterior ao advento das cotas raciais. Por exemplo, os estereótipos, né? Estereótipos são coisas muito difíceis da gente quebrar. E muitos estereótipos são atribuídos à presença negra, às capacidades negras, dentro de uma instituição tradicionalmente racista e elitista, branca, eurocêntrica, como a Universidade Pública Brasileira, né? Não só a Universidade Pública, mas, sobretudo, a Universidade Pública. Existem estereótipos, por exemplo, em relação aos rendimentos ou aos desempenhos dos estudantes negros. Muitos são os estudantes negros que, tanto nos contextos de pesquisa, já me relataram sobre terem sido vitimizados pelas baixas expectativas dos seus professores ou dos seus colegas, por exemplo, em relação aos seus desempenhos. Aquela lógica de ter que provar ser 2 vezes melhor continua existindo, né, como forma de embate a esses estereótipos da baixa capacidade ou do baixo rendimento de estudantes negros. Esses estudantes acabam recebendo menos estímulos à participação universitária, como a pesquisa, o engajamento em outras dinâmicas que sejam visibilizadas ou consideradas importantes dentro da universidade. Então, não é à toa que, por exemplo, vez ou outra, a gente percebe que existem proposições de editais específicos para pesquisas de cunho étnico-racial, não só por se identificar uma demanda de estudos investirem mais em desvelar os atravessamentos das questões raciais nas várias dinâmicas da nossa sociedade, mas também pelo fato de que os estudantes negros recebem menos estímulos para se engajarem a isso, para se engajarem nas pesquisas, por exemplo. Então, verificando isso, é necessário também se construir formas de ação afirmativa de combate a esses vieses, né? Esses editais vêm com essa finalidade, entre outras coisas. Se percebe ações de silenciamento e de não validação das reivindicações de sujeitos negros, né? E nem sempre isso é feito de forma explícita, né? Dentro do contexto universitário, isso pode acontecer, por exemplo, quando a instituição se exime de debater alguma questão de ordem racial e diz, olha, essa é uma temática que é unicamente, por exemplo, do NUP. Procura o NUP, que o NUP vai poder te ajudar, né? Procura o NEAB, que o NEAB vai poder te ajudar. E aí não valida a reivindicação, não acolhe a proposição, a reivindicação dos estudantes. E continua valendo aquela lógica de que quem tem raça é o outro, então isso é uma questão do outro, né? Então procura o NUP, porque é lá que estão os negros da nossa universidade e eles vão poder te ajudar, né? Sem haver a leitura crítica de que a gente, enquanto sujeitos em relação, somos todos racializados e cada qual ocupa uma posição dentro desse espectro de racialização. E que todos temos que nos haver com isso, né? Não é uma questão específica de um grupo ou de um sujeito, mas todos temos que nos haver com isso. São tentativas de personalizar as demandas, né? De dizer, não, essa é uma experiência que está sendo relatada por esse estudante, mas outros estudantes têm outras experiências, quando sujeitos negros falam sobre as suas demandas, as suas experiências em sala de aula ou em outros espaços universitários, né? Então, acolher e validar o que esses sujeitos estão propondo é essencial, inclusive em termos de promoção de saúde mental, né? Identificar essa como uma pauta que não é específica de um grupo, né, mas que tem a ver com todos os grupos, e pensar na universidade, dentro da universidade e pela universidade, condições objetivas e subjetivas de permanência, né? Ou seja, dar condições objetivas concretas para que o sujeito consiga se manter estudando. E aí a gente pode pensar tanto em políticas de
assistência estudantil, né, quanto assistências pedagógicas, etc. Mas quando a gente pensa em condições subjetivas de permanência, é instâncias universitárias que se destinem a acolher as demandas de sofrimento, os relatos, as necessidades de falar sobre, de pensar junto, o que são essas experiências que esses estudantes têm tido, né? Estudantes negros, indígenas, e mesmo os estudantes brancos que, de repente, percebem a existência do racismo, que a gente sabe que não é de repente, né? Então, nesse caso, diante disso, né, a gente precisa pensar a universidade como um domínio do saber, mas que tem privilegiado algumas formas de saber e não todas elas, né? E aí, quando desprivilegia algumas formas de saber, cabe a gente questionar quem é que merece ser detentor de conhecimento, quem é que tem tido seu conhecimento respaldado e considerado dentro do contexto universitário. Diante disso, cabe a gente discutir sobre o epistemicídio, né, sobre as epistemologias, as formas de saber que não têm sido validadas dentro do contexto universitário, mas aí eu acho que é uma pauta para uma reflexão só para isso, né? E como eu disse, que a excelência acadêmica, ela propõe a inclusão da diversidade de saberes. E a inclusão de diversidade de saberes requer que a gente considere outros sujeitos outros, né, entre aspas, mas essa outridade que tem sido atribuída ao negro dentro das universidades, né? Pensar a universidade como um contexto de pluriversidade, que integre essas outras realidades, esses outros sujeitos. Então, se a raça estrutura as possibilidades de existência de gozo, se identifica que as realidades, se identifica realidades com diferenças extremas, como foram pensadas, né? Tanto diferenças objetivas quanto desigualdades subjetivas. O debate das desigualdades raciais tem se ampliado na universidade e no restante da sociedade. Então, por que as desigualdades ainda são persistentes? O que faz com que os sujeitos sejam tão indiferentes diante dessa realidade gritante, que aí tem a ver um pouco com a dificuldade de reconhecer a demanda do outro, de construir empatia em relação ao outro, como um efeito psicossocial do racismo, como eu havia proposto, né? Então, as subjetividades de brancos e negros são reorientadas pelo racismo. Existe aquilo que Essa Bento chama de pacto narcísico, né? Como se os sujeitos brancos construíssem um pacto entre si, que dificulta, então, que eles vislumbrem o outro sujeito como tão merecedor, o outro sujeito como tão legítimo, né? É um pacto para o próprio privilégio. Nessa medida, as diferenças impediriam ou dificultariam os sujeitos de construir empatia com o outro racial, né, que é o outro radical diante dessa dinâmica de hierarquização. Os negros seriam invisibilizados, silenciados e negligenciados em seus discursos. Os brancos que não escutam, nem tampouco enxergam a cor da desigualdade como efeito desse racismo. Para os brancos, a raça justificaria o próprio processo de submissão. Os negros seriam menos capazes, preguiçosos, propensos à criminalidade, etc., que é uma leitura equivocada, que deixa de incluir, de fazer uma leitura crítica de que existe uma dinâmica hierarquizada das relações que coloca o negro como mais provável, como sujeito desprivilegiado socialmente e o sujeito branco como privilegiado, né? Então, construir essa crítica é alguma coisa que coloca em xeque a dinâmica de submissão como uma justificativa em si mesma, né? Argumentos que confrontam as representações e as expectativas brancas acerca dos negros têm sido desconsiderados. Existiria, então, um impedimento para se vislumbrar criticamente as desigualdades por parte dos sujeitos brancos como efeito do racismo. Mas o racismo é violência, ele cerceia as capacidades de existência e de vivência dos brancos e negros,
ele desumaniza os negros quando os inferioriza, ele desumaniza os brancos na medida em que lhes retira a capacidade de construir empatia em relação ao outro. E por isso, né, é importante construir, dentro da universidade, sobretudo, um contexto de luta antirracista, né? Como diz Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, porque o racismo está aí, ele estrutura a nossa sociedade, ele é estruturante das nossas relações, ele produz formas subjetivas distintas. Então, não basta eu não produzir racismo, é preciso eu lutar contra a expressão do racismo que já está aí, né? E aí o que se percebe é que, inclusive dentro das universidades, tem surgido e proliferado discursos de empoderamento e de agenciamento das coletividades, apontando alguns horizontes, né, por meio da arte, da educação, do acesso a lugares de privilégio, etc. É necessária uma conscientização de que o branco faz parte de uma macroestrutura racista e que, mesmo que ele não queira, há privilégios simbólicos e materiais que constroem essa identidade e, portanto, quando se faz essa discussão, quando se faz esse desvelamento, quando se olha para as possibilidades que a universidade pode assumir e quais são as políticas possíveis dentro desse espaço, é importante pensar a universidade como um contexto de produção de saúde, né, como produção de saúde mental, inclusive, né, quais são as estratégias possíveis para que se combata o racismo e se promova saúde para essa população que está dentro da universidade. É isso. Eu fico à disposição para questões, etc. Obrigada, Beth. Obrigada, Beth, pela exposição, né, nos trazendo aí uma contextualização acerca do racismo no Brasil, né, e também apontando, né, aspectos importantes relacionados à questão dos impactos, né, do racismo sobre a saúde mental de sujeitos negros, né, da população negra. Tivemos aqui algumas participações no chat ao longo da sua exposição, alguns comentários, dialogando, né, com algumas das situações que você pontua, né, o gritante, violento e absurdo genocídio, né, da população negra, em particular dos jovens negros, né, a partir, sobretudo, dos dados do Atlas da Violência 2021, né, que nos trazem aí índices alarmantes, né, de homicídios de homens, jovens, negros, sobretudo, né, para além da violência contra a mulher, em particular contra a mulher negra, que esses dados também pontuam, né? Algumas outras participações compartilharam com você experiências relatadas, né, por terem vivido situações de racismo em alguns espaços sociais, como, por exemplo, mercados, né, supermercados, em que há uma frequência de uma maioria de sujeitos brancos, né, e com a presença de sujeitos negros em espaços de elite, né, o questionamento acerca dessa presença enquanto não consumidor, mas enquanto alguém que trabalha no local, né, ou que está ali a serviço de alguém. Foi também comentado sobre experiências vivenciadas na circulação por shoppings, né, e outros espaços, e as abordagens, né, policiais, de seguranças, né? Então, há o compartilhamento dessas experiências aqui no chat. E também a chamada de atenção, né, de uma participante aqui do chat,
que destaca, né, o fato de que a universidade poderia ser mais né, diversa, vamos colocar assim, se contemplasse, né, a presença de sujeitos negros, indígenas, né? Ela julga que a ausência ou a pouca presença de sujeitos negros, né, e de outros grupos étnico-raciais causa uma grande perda na possibilidade, né, do contato cultural com a diversidade cultural e com uma aprendizagem mais diversa, né, com o compartilhar de saberes diversos. Então, nós temos aqui algumas dessas experiências e relatos no chat. E aí, aproveito, Beth, depois talvez a Claudete também tenha alguma questão, né? Para saber de você, para além dos apontamentos que você fez, principalmente agora nessa parte final da exposição, acerca das estratégias, né, de combate ao racismo na universidade. Né? Você nos chama a atenção para algumas ações possíveis, emergentes, né, de serem realizadas, mas gostaria de saber um pouco mais, né, de você acerca de estratégias que possam envolver, num primeiro momento, os alunos, né, no que por exemplo, uma constituição, uma construção de redes, né, de contatos no interior da universidade. E aí, uma outra questão que gostaria de colocar, né, talvez mais como consideração do que como questão, é o fato de que temos visto, né, principalmente nesse contexto da pandemia, várias ações voltadas para a qualidade de vida, para a saúde emocional, né? No entanto, poucas dessas ações trazem propostas racializadas, né? Ou que tomem a população negra também como sujeitos, né, a quem deveriam ser destinados esses serviços, né, esse acolhimento, esse apoio, essas orientações, né? Essas ações geralmente são genéricas, né, e perdem com isso esse caráter racializado que penso importante, né, como a sua fala nos traz. E a partir disso, vejo, né, a necessidade de frisar aqui a necessidade de uma alfabetização dos profissionais da saúde, né, principalmente os profissionais da saúde mental, né? Penso que a universidade também pode ter ações nesse sentido, né, de uma alfabetização dos seus profissionais, em particular dos profissionais da saúde, né, da área da saúde, em particular da saúde mental, tendo em vista igualmente a necessidade da racialização das práticas terapêuticas, né, a racialização dos projetos terapêuticos. Né? Então, gostaria de te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei se você faz as suas considerações agora, né? E depois, se a Claudete tiver questões e os participantes no chat também, encaminhamos novos blocos de questões. Obrigada, Beth. Eu vou só complementar, porque eu acho que as minhas considerações são da mesma linha, né, que a Eva levantou. Gostaria também de parabenizar pela fala, né, eu acho que você contemplou aí os vários elementos, desde a construção, né, do nosso racismo aí no Brasil, os impactos que esse racismo tem sobre a população,
a população negra e a população branca, e principalmente essa questão da universidade, né? Eu acho que é uma temática, lógico, que não está separada, né, da sociedade como um todo, mas que nos coloca aí a necessidade de exigir, né, e eu estou vendo isso até como um direito, né, exigir um posicionamento da instituição, né, universidade, naquilo que lhe cabe, né, nessa questão da epistemologia, né, do silenciamento como um todo, né, dos problemas e dos impactos que envolvem aí os jovens negros, né, os estudantes, os nossos estudantes negros, né. Então, é mais nesse sentido que eu gostaria também que você complementasse, se há um diálogo, né, dos profissionais da saúde, né, especialistas, né, psicólogos, terapeutas, especialistas na questão da saúde mental, para que subsidie, né, as instituições, não só aí no caso a universidade, como as escolas de educação básica, que a gente vê que o problema começa até antes, né, a partir aí das creches, das instituições infantis. Eu agradeço pelas colocações e pelas reflexões, assim, acho que elas são cirúrgicas para a gente pensar algumas coisas, né? Antes de discutir quais são as estratégias possíveis no contexto universitário, eu acho que a primeira coisa que eu queria colocar é que o diálogo com a própria categoria de psicólogos é alguma coisa que está acontecendo, né? Eu penso que, sobretudo, assim, nas 2 últimas décadas, né, o Conselho Federal de Psicologia tem buscado formas de sensibilizar os próprios psicólogos e as psicólogas para pensarem a demanda racial. Não é raro para mim, como professora, e nem como psicóloga clínica também, quando estou no contexto clínico, ouvir de pessoas, né, negras dizerem que tiveram as suas demandas desconsideradas dentro de um processo terapêutico. Que quando relataram alguma experiência de racismo, por exemplo, o profissional de psicologia disse: nossa, mas você fala muito de racismo. Ou será que isso não é coisa da sua cabeça? Será que não é por conta de gênero ou de classe ou de qualquer outra coisa que não raça? Né? Então, o sujeito está em sofrimento por identificar essa demanda, né? E aí eu acho que a gente já precisa pensar quais são os efeitos de se perceber como vítima de racismo. E aí o sujeito leva isso para a sua terapia, né, para o profissional que poderia te dar respaldo, e o próprio profissional ou vitimiza pela segunda vez, né? Ou deixa de considerar a sua demanda, assim, deixa de acolher esse sofrimento. Então é novamente racismo, né? E eu penso que, então, para a gente pensar sobre estratégias que passem por profissionais de saúde, ou inclusive de profissionais de saúde mental, a gente precisa, sim, disso que a Eva chamou de alfabetização, que é alguma coisa que o Conselho tem tentado fazer, e não só o Conselho, porque eu também acho que o Conselho Federal de Psicologia ele não é uma entidade benevolente. Ele tem feito isso por conta da demanda que tem sido apontada pelos psicólogos negros, pelas psicólogas negras, sobretudo, né? E tem, por exemplo, a AMPSINEP, né, que é a Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogos Negros, que também tem pautado a questão racial, que tem tensionado o conselho, que tem ampliado a discussão e tem proposto que a gente precisa olhar para os efeitos psicossociais do racismo. Então, eu acho que essa é uma primeira questão. A gente precisa, sim, produzir formas de
os profissionais de saúde, inclusive psicólogos e psicólogas, serem letrados racialmente, terem condições de pensar suas práticas a partir dos vieses, das interferências, dos efeitos do racismo. E eu penso que essas questões de discutir, por exemplo, no âmbito da universidade, qualidade de vida, saúde emocional, questões psicoemocionais, etc., é importante, mas eu costumo dizer que fazer a discussão racial não é o recorte, né? O recorte existe quando se deixa de fazer a discussão racial, porque nós somos sujeitos racializados, brancos, pretos, indígenas, o nosso trânsito, a nossa vivência e, portanto, a nossa constituição subjetiva é racializada. A gente não se descola disso. Então, quando se deixa de considerar os efeitos do racismo, seja para uma pessoa branca, seja para uma pessoa negra, seja para uma pessoa indígena, aí o profissional está produzindo recorte. Está deixando de considerar um elemento extremamente importante, estruturante da nossa subjetividade, né? Então, quando o sujeito propõe uma metodologia de intervenção baseada na qualidade de vida, mas deixa de pensar qual a qualidade de vida para sujeitos negros, não é efetivo, né? Deixa de considerar uma parcela importante que está, de alguma forma, determinando ou limitando a qualidade de vida de uma parcela dos sujeitos. E que, por outro lado, promove qualidade de vida para uma parcela dos sujeitos que é privilegiada, né? Então, a gente precisa fazer essa discussão para se deixar de fazer o recorte, né? Para se considerar os efeitos da raça nesses processos. E aí, quando se pensa nas estratégias que passam pelas questões das redes, né, eu sempre penso que as articulações coletivas são muito importantes, né, dentro da universidade, em sociedade, etc. Eu penso que o compartilhamento das experiências, né, os sujeitos perceberem que eles não são os sujeitos raivosos, porque às vezes tem disso, né? O sujeito entra na universidade e aí ele se depara com racismo, ele é chamado a responder por ser preto, por ser negro, de formas que talvez antes ele não tivesse percebido, porque ele está num espaço absolutamente privilegiado, né? Que é a universidade, que é o filão do ensino do nosso país, né? E aí ele vai receber um impacto do racismo muito contundente ali dentro. Só que ele pode chegar a pensar, né? Ou ele pode ser levado a pensar, a considerar que isso é uma questão dele, que é uma questão específica dele. Né? A gente precisa pensar que o espaço universitário ainda é majoritariamente branco, aí as pessoas brancas que não são suficientemente letradas racialmente olham, ouvem o relato e dizem, não, peraí, eu acho que não é bem assim, não é isso que está acontecendo. Quando ele compartilha isso com outros sujeitos e percebe que não é uma experiência só dele, eu acho que ali já se coloca um contexto de construção de empatia, sabe? Um contexto em que o sujeito consegue falar sobre a própria experiência sem ser taxado, sem ser novamente rotulado pelos estereótipos, sem ter o seu discurso desconsiderado. Então, a troca, eu acho que é, assim, inicial, é básico, é importante para que o sujeito se sinta suficientemente confortável para falar sobre as experiências do racismo. E, por outro lado, o respaldo que essas trocas, né, a sustentação que essas trocas mediadas por profissionais de saúde pode gerar, também podem promover saúde mental, como eu falei, né? As iniciativas, quando deixam de considerar, não estão produzindo, não deixam de considerar o recorte, a questão do racismo, né? Não estão promovendo saúde para a população negra, né? Não estão considerando a sua especificidade, a sua demanda, e, portanto, deixam de produzir saúde mental para essa parcela específica da população. Aí, quando a Claudete fala de outras terapêuticas, né,
eu vou pensando, por exemplo, que tem várias questões que devem ser problematizadas, desde a constituição histórica, social, até o fato de que as trajetórias de sujeitos negros até a universidade são trajetórias diferentes, né? São trajetórias que não são exatamente as trajetórias de privilégio dos sujeitos que estão presentes há séculos, né? Dentro desses espaços de privilégio. Então, quando a gente pensa nas terapêuticas, a gente deve pensar em formas de levar o sujeito a considerar tudo isso como potências também, né? A olhar para a sua trajetória e identificar, sim, os efeitos do racismo, mas identificar também quais são os saberes, quais são os conhecimentos, quais são as articulações, quais são as histórias familiares, né? Quais são... eu conheço uma psicóloga que ela fala em tecnologia ancestral, por exemplo, né? Em pensar sobre as contribuições das nossas histórias passadas e como isso ajuda a gente a se reconstituir enquanto sujeitos. Né? Eu acho que outras epistemologias, como, por exemplo, as psicologias africanas, a Black Psychology, vão falar sobre a importância da gente fazer esse resgate histórico, social, coletivo, como uma terapêutica mais efetiva para a constituição das subjetividades ou para a reconstituição das subjetividades dos sujeitos negros. Então, acho que passa um pouco por aí. Exatamente. A questão do reconhecimento, né, dos saberes, da cultura, é fundamental nesse processo. Então, nós sabemos o quanto falta, né, na universidade para aquele aluno negro que entra na universidade se ver, né, e ver a sua cultura e ver as suas histórias, né, presentes e reconhecidas, né, e que representem a importância, né, dessa contribuição aí para a sociedade. Eu acho que tem a Eva falou das questões, né, que foram levantadas, o Alan levantou uma pergunta, né, como lidar com essa situação no mercado, né, eu acho que de uma forma geral, e aí algumas pessoas relataram, né, os problemas que também enfrentam aí no dia a dia. Não sei se você quer complementar. Uhum. Quando ele fala como lidar nessa situação, com essa situação no mercado, eu penso que ele está se referindo ao que eu falei quando o sujeito é perseguido dentro do mercado, né? Que não é só dentro do mercado, na verdade. Eu acho que tem muitos e muitos e muitos relatos assim que pipocam de pessoas que se percebem, né, seguidas, e quando começam a se perceber como vitimizadas por essa dinâmica, passa uma questão assim de será que eu estou ficando persecutória, né? Porque eu acho que quando as pessoas começam a criar consciência crítica sobre o racismo, passa por um momento de questionar, assim, será que realmente é isso que eu estou percebendo? Será que realmente eu estou sendo vitimizada pelo racismo? Né? E à medida que as pessoas vão se letrando, que elas vão efetivamente entendendo as nuances do racismo no Brasil, elas vão percebendo que sim, é assim que as coisas funcionam, né? Ela pode ser uma pessoa extremamente ética, ela pode ser uma pessoa muito bem vestida, ela pode inclusive ser uma pessoa de uma classe social alta, ela vai entrar no mercado e ela vai ser vista como uma pessoa preta e ponto. Né? Não existe esse questionamento de quem será que é essa pessoa, né? O racismo, de alguma forma, então, ele massifica, né? Ele faz com que todos sejam enxergados como representantes daquele grupo, né?
E aí recai essa série de estereótipos sobre o grupo e sobre o sujeito, portanto. Eu penso que algumas formas são possíveis, né, de serem aventadas para lidar com essa situação. Algumas delas passam pela questão de se reconhecer como sujeito de direitos, por exemplo, de reconhecer que é importante desvelar o viés, né, dessa ação, dessa atuação, de perceber que se consistentemente o sujeito negro, quando entra naquele espaço, ele é visto, ele é olhado da mesma forma, isso talvez reflita uma política que é praticada dentro daquela instituição, né, dentro daquele lugar. Então, procurar formas de dialogar com a própria instituição, de levantar provas sobre isso. Tem relatos nas redes, eu acho que as pessoas já devem ter visto, talvez vocês já tenham visto, de sujeitos que já filmaram quando são seguidos, né, dentro desses espaços. Então, ter esse tipo de registro, né, óbvio que resguardadas todas as possibilidades de segurança, porque isso é exposição também, né, é importante justamente para a gente não cair naquele debate de não, peraí, será que você não percebeu errado? Será que não é alguma coisa da sua cabeça? Né? Então, crivar essa percepção com outros sujeitos negros que também acessem o mesmo espaço, identificar se outros sujeitos negros também são tratados da mesma forma, reunir argumentos mesmo, né, para dialogar com a instituição e, no limite, né, produzir uma articulação que produza alguma forma de enfrentamento em relação à instituição. Porque, inclusive, o silenciamento diante do racismo adoece. Quando a gente percebe e se cala, isso vai fazer com que a gente adoeça. Então, a gente buscar reunir forças, buscar articulação, buscar construir a validade de direitos, são questões que não só produzem efeitos para si, mas para os outros, né, em termos sociais, mas que emocionalmente, psicologicamente, também trazem uma série de benefícios, né? Desde você perceber que não é uma questão unicamente sua, de você perceber que você é ouvido por outros sujeitos que têm a mesma experiência que você, por você perceber que você pode ter forças e que você pode produzir enfrentamentos diante dessa situação de racismo. São todas questões que tendem a trazer benefícios para a dinâmica psicoemocional. E aí eu acho que, então, as mesmas dicas são aplicáveis ao contexto universitário, né? Não só ao mercado, mas ao contexto universitário também. E a coisa é tão louca que a gente precisa ficar sempre preparada, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente é pego de surpresa, então tu sabe que existe, mas de repente acontece uma situação e que a gente tem que se refazer rápido e tomar atitudes, né? E em virtude, né, desse estar sempre preparado ou sempre vigilante, né, que a saúde mental da população negra, né, e a saúde integral da população negra é impactada, né, por conta dessa constante vigília, né, esse constante armar-se contra, né. Então, trazer para reflexão, né, esse tema se faz, sim, importante, né, urgente, premente, porque, de fato, temos uma população majoritariamente negra que não só vive o cotidiano da violência, né, física, simbólica, mas uma população que, nesse contexto do racismo, né, estrutural, institucional, adoece também cotidianamente, né?
adoece muito cotidianamente. Então, Beth, muito obrigada, né, pela sua presença, mais uma vez, né, nesse nosso projeto, que se estende desde lá 2018, 2019, e daremos sequência, né, a essa temática nos meses de outubro e novembro, né, com a presença de mais duas, pelo menos mais duas convidadas, né? Então, muito obrigada. Já estamos aqui encerrando a nossa sala, né? Então, agradecemos a todos e todas que participaram dessa conversa, desse debate, e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos. Agradeço, gente. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Beth. Obrigada a participar. Agradecemos também a participação de todas e todos e daremos continuidade.